Alô? Som. Diretor do Cuidado de Gestão Hospitalar. Muito bom dia, senhor Eduardo, bom dia, colegas vereadores. Cumprimentar também o nosso analista do Legislativo que nos acompanha, cumprimentar a imprensa. Senhor Eduardo, o senhor foi convocado para estar aqui nesta manhã, devido a uma CPI que foi instaurada aqui nessa Câmara Municipal, onde nós estaremos apurando a falta de médico, fechamento das UPAs, e também a questão daquela perda irreparável de uma criança que foi ceifada também lá naquela unidade. Inicialmente, gostaria que o senhor pudesse falar o seu nome completo e a função que o senhor exercia enquanto estava na Secretaria de Saúde. Bom dia, primeiramente, a todos. Meu nome é Eduardo Pinheiro Machado de Arruda Campos. A função? Diretor do Cuidado de Gestão Hospitalar. O senhor pode responder as perguntas, ou se quiser permanecer também em silêncio, não quiser respondê-las também, o senhor tem esse direito. Inicialmente, eu gostaria de fazer a primeira pergunta para o senhor, perguntando de quem que foi a decisão de fechar a UPA do Santa Felícia. Bom, os médicos, eles, por falta de pagamento, eles foram abandonando o plantão, que eles estavam sem receber durante 3 meses, né, os meses de novembro, dezembro e janeiro. E aí eles foram abandonando a escala de plantão. E aí chegou no dia 23 de janeiro, acho que é isso, houve a comunicação que não ia ter médico na escala. Aí eu fui comunicado pela Daniele, que estava nos ajudando junto com a Silméria, porque não tinha supervisor nomeado, ela tinha sido exonerada. E aí imediatamente eu comuniquei o secretário de saúde, né? Inclusive, já tinha sido conversado na Secretaria de Saúde que quando não houvesse médico, teria que fechar a UPA, né? A portaria do Ministério da Saúde e o CRM não permite unidade de pronto atendimento sem médico. Então, imediatamente, ele falou, retorna e manda fechar a unidade e os funcionários para deslocarem para outra unidade. O senhor não falou quem que deu a ordem. A ordem foi o secretário de saúde, o Caco. Questionado pelo presidente dessa comissão sobre de quem teria partido a ordem para fechar a UPA do Santa Felícia, o depoente informou que a ordem partiu do secretário municipal de saúde, uma vez que tal procedimento já teria sido orientado dentro da secretaria, seguindo, inclusive, orientações da portaria do Ministério da Saúde e também do Conselho Regional de Medicina, que dispõe que, na ausência de médicos, as unidades de saúde deverão ser fechadas. É isso, Eduardo? Ponto. Essa ordem do secretário municipal que deu para o fechamento da UPA, ela foi por escrito ou por telefone?
Não tinha nada por escrito. Foi dentro da secretaria e quando aconteceu a tardezinha, foi via telefone. E na secretaria já tinha, como é o secretário ou o prefeito que tem o poder de fechar uma unidade, eu como diretor não tenho essa competência, então já estava, como eu fui nomeado dia 18 de janeiro e aconteceu isso dia 23, né? 5 dias que eu estava lá, já tinha essa dificuldade na escala, né? Por falta de plantonistas, e já tinha essa previsão, essa conversa de que quando não houvesse médico, teria que fazer o fechamento da unidade. Tá, isso pelo secretário ou o prefeito junto? Não, secretário. Só o secretário. Ele disse isso para o senhor pessoalmente? Também, pessoalmente também, era uma decisão da secretaria. Desculpa, Lucão, só para... Nesse fato exclusivamente do fechamento da UPA do Santa Felícia, ele deu a ordem pessoalmente para o senhor para Sim. que... Sim. Questionado pelo presidente dessa comissão sobre de que forma o depoente recebeu a ordem que partiu do secretário municipal de saúde para fechar a UPA do Santa Felícia no dia 23 de janeiro, o depoente informou que a orientação se deu pessoalmente, mas que a orientação de fechar unidades de saúde por falta de médicos já tinha sido dada pelo secretário anteriormente. Ponto. E eu falei, quem tem o poder do fechamento de unidade é prefeito ou o secretário. Ressaltou o depoente que foi nomeado no dia 18 de janeiro e o fechamento da UPA do Santa Felícia se deu no dia 23 de janeiro e que a autoridade para ordenar fechamento de unidades de saúde só possui o prefeito ou o secretário municipal de saúde. Não tendo ele, na condição de diretor, tal autonomia. Ponto. Não tendo médico lá naquela noite, e diante desse entendimento, o senhor foi lá fazer esse comunicado aos funcionários, ou o senhor delegou essa ordem a alguém que o fizesse? Não, eu deleguei porque eu também não tenho a competência de fechar uma UPA e nem de abrir uma UPA. Não, isso o senhor já falou. Mas diante de uma ordem, de um posicionamento do secretário de saúde, que não tendo médico é para efetuar o fechamento, caberia ao senhor como diretor, diante desse entendimento que já havia tido, ir lá pessoalmente ou delegar alguém para que fechasse a unidade. Então, mas eu não tenho essa competência. Igual a abertura de UPA, o diretor não pode fazer. E também o fechamento, também não, no meu entendimento. Pode perguntar. Houve um entendimento, vou insistir nessa pergunta. Houve um entendimento que o senhor falou para mim, para nós aqui da comissão, que havia já sinalizando a falta de médico, havia uma redução, e que se não tivesse médico, era para fechar a unidade. Estava dando uma ordem para o senhor, não foi? O secretário passou essa incumbência para o senhor. Então, diante desse fato de não ter médico, o senhor foi lá e fechou a unidade ou delegou alguém, comunicou alguém que tivesse algum responsável lá para que fizesse o fechamento?
Eu comuniquei a Daniele com a Silméria, né, que estavam nos ajudando, e elas que fecharam a unidade. Então, mas o senhor falou para ela fechar a unidade. Oi? O senhor deu a ordem. Pela ordem do secretário. Então, o secretário deu uma ordem para o senhor, e o senhor comunicou a ela essa ordem que era do secretário para fazer o fechamento da unidade. É isso? Eu ia ter médico, isso. Tá. Questionado pelo presidente da comissão acerca de que a quem teria delegado a incumbência de comunicar os funcionários da UPA do Santa Felícia sobre o fechamento daquela unidade, o depoente informou que solicitou a senhora Daniele e também a senhora Silméria. Foi via telefone? Foi via telefone? Via telefone, eu acho que também o WhatsApp também. Como? WhatsApp. Via telefone, via telefone. Via telefone, para que informasse os servidores daquela unidade. Aí o senhor pediu para quê? Para fechar as portas e inclusive já se deslocarem para a UPA da Vila Prata? Isso, foi a ordem do secretário para fazer o fechamento, comunicasse a Guarda Municipal e que eles deslocassem para outra unidade. Tá. Solicitou que os funcionários fechassem as portas, comunicassem à Guarda Municipal para que fizesse a segurança do prédio e após se deslocassem para a UPA da Vila Prado, onde passariam a desenvolver seus trabalhos. Ponto. Ressaltou o depoente que tais ordens lhe foram passadas pelo secretário municipal de saúde e que ele tão somente as retransmitiu. É isso. Ponto. Senhor Eduardo, o senhor saberia informar se não alimentar o sistema SIS-SUS, o município deixa de captar recursos? Sim. Questionado pelo presidente da comissão sobre a necessidade de alimentar o sistema de produção das unidades e se tal fato acarreta a suspensão do repasse de valores, caso não realizado, o depoente informou que sim. Ponto. Bom, os médicos, eles começaram a reduzir a sua frequência por falta de pagamento. O senhor sabe se houve por parte de Tribunal de Contas, Ministério Público, ou algum órgão, algum comunicado para a prefeitura para que não pagasse mais os médicos? Eu não sei, não tenho competência sobre isso daí. Eu tenho que fazer a pergunta para o senhor. Questionado pelo presidente da comissão, se o depoente tem conhecimento de apontamentos, notificações ou ordens
do Tribunal de Contas do Estado ou do Ministério Público Estadual para que suspendesse os pagamentos dos médicos que trabalhavam para o município de São Carlos pelo regime RPA, o depoente informou não ter competência sobre tais questões. Ponto. Nós sabemos que é uma decisão, às vezes, do prefeito municipal, talvez do secretário municipal de saúde, em relação ao não pagamento mais e o encerramento, talvez, desse tipo de contratação de médico para esse sistema. Mas, diante desse encerramento, o senhor, como diretor, o senhor tomou alguma decisão de conversar com o secretário, com o prefeito, mostrando a grande preocupação em relação a essa decisão que eles estavam tomando de não pagar mais, de não contratar mais, que o sistema ficaria totalmente descoberto? O senhor teve alguma iniciativa de... Sim. Tinha o concurso aberto, né? Acho que foi 2015, 2016, que foram chamados em torno de 20 médicos e assumiram 16 ou 17. E depois, em março, abriu um processo seletivo, né, para contratação. Mas como eles não receberam esses 3 meses, então ficou muito, vamos dizer, os médicos não aderiram muito, né? E o concurso também era muito antigo, então muitos já estavam em residência, então a adesão dos médicos para reabrir as UPAs ficou muito difícil. Mas a pergunta do presidente foi se o senhor... Assim, eu mostrei grande preocupação, né, Tá. de fechar as 2 unidades. Perfeito. Questionado pelo presidente se o depoente buscou junto ao senhor secretário, ao senhor prefeito, demonstrar a importância da continuidade do sistema RPA, a fim de que unidades de saúde, em especial UPAs, não fossem fechadas, o depoente informou ter tentado tal convencimento, que inclusive haviam concursos abertos para contratação de médicos. Ponto. É isso que é... Ponto. Senhor Eduardo, o senhor teve ou tem algum convite para participar de algum OS? E também se o senhor era contra ou a favor da implantação desse sistema? Não tive nenhum, não tinha acesso ao OS, nem convite. Tá. O senhor era a favor desse sistema? Acha que era a favor ou ainda a favor? O que o senhor acha? Eu sou a favor do concurso público, né? Só que se esgotar, às vezes, todas as possibilidades, né? Aí poderia ter uma OS, mas eu sou a favor do concurso público. Questionado pelo presidente dessa comissão se o depoente teria sido convidado a participar de OS e se é favorável à implantação de organização social
para a administração de unidades de saúde no município de São Carlos, o depoente informou que jamais foi convidado ou procurado para qualquer questão por organizações sociais e que é favorável à manutenção de contratações de médicos por concursos públicos. Todavia, em casos onde tal procedimento se torne inviável ou tira esse ou inviável, é sim favorável à implantação de OS em segundo plano. Ponto. Terminou? Senhor Eduardo, com a junção de concentração de todos os funcionários na UPA do Vila Prado, o senhor percebeu que ficou com excesso lá de servidores naquela unidade? Sim, fechando muito. todas, foram todos para lá, né? Muito. Ficou com excesso. Perguntei se com a junção todos os funcionários do povo do Vila Prado, se ele percebeu excesso, ele falou que sim. Respondeu. Questionado pelo presidente da comissão se o depoente verificou excesso de funcionários na UPA da Vila Prado após o fechamento da UPA do Santa Felícia, o depoente informou que sim. Ponto. Com o fechamento da UPA de Santa Felícia, o senhor sabe mais ou menos quantos médicos estavam fazendo plantão lá na Vila Prado? E se todos eles atendiam ao mesmo tempo? Eu não tenho esse dado, viu, Lucão? Quantos médicos que tinham no Santa Felícia, não me recordo. Na Vila Prado. Depois, com o fechamento, né, aí foi concentrado tudo na Vila Prado. O senhor sabe mais ou menos quantos médicos estavam fazendo os plantões lá? Então, depende e se do todos dia. eles atendiam ao mesmo tempo? Depende do dia, né? Que nem, a escala, uma terça-feira que já estava completa a escala da Vila Prado, 3 médicos, e se tivesse 3 médicos no Santa Felícia, iam ficar com 6, né? Mas uma quarta-feira que tinha 1 médico, às vezes não tinha nenhum no Santa Felícia. Então, depende do dia, tinha excesso. E lá só tem 4 consultórios para atendimento. Então, mas a pergunta é assim, com elas fechadas, entendeu? Com elas fechadas, eu acho que concentrou o maior número de médicos lá na Vila Prado para fazer o atendimento. Sim. O senhor sabe qual era a quantidade desses médicos que estavam lá e se eles atendiam ao mesmo tempo? Precisamente, mas não me recordo. O senhor ainda estava trabalhando ainda, né? O senhor continuou trabalhando na prefeitura. Sim. O senhor não saberia informar isso? De cabeça não, o número exato não. Questionado pelo presidente da comissão se o depoente tem conhecimento do número de médicos que passaram a atender na UPA da Vila Prado após os fechamentos da UPA do Santa Felícia. Com o fechamento das duas, né? Concentrou UPA do tudo Santa lá. Felícia Guaraci foi no dia seguinte. e UPA do Santa e do UPA do Cidade Iraci, o depoente informou não se recordar
o número exato, mas que há dias em que o número de médico é maior, como por exemplo... Não, eu falei um número. Tem dia que é maior e tem dia que falta. Tá. E tem dias, tira o por exemplo, tem dias que o número é maior e outros dias o número menor. Ponto. O senhor acha que a UPA do Vila Prada ela tem uma estrutura para realizar esses grandes atendimentos de médico lá, não? Todos concentrados? O senhor acha que ela teria estrutura para isso, não? Não. Mas ele não sabe quantidade de médico. Tá. Questionado pelo presidente da comissão se a UPA da Vila Prado tem estrutura para o atendimento de grande número de médicos por dia, o depoente informou não saber. Ponto. Com essa concentração de bastante médico, a gente pode perceber isso em outros depoimentos. O senhor saberia informar se haveria revezamento de descanso, de atendimento, durante o período de plantões? Não. O senhor não sabe informar? Não sabe. Questionado pelo presidente se, após o fechamento das UPAs do Cidade Iraci e também do Santa Felícia, os médicos que atendiam na UPA da Vila Prado faziam revezamentos nos horários para refeição e descanso, bem como de que forma eram feitos tais revezamentos, o depoente informou não saber. Ponto. O senhor saberia informar se existe uma forma da gente verificar e comprovar que os profissionais médicos realizam os atendimentos na sua totalidade em regime de plantão? Tem pela escala, né, e as fichas de atendimento. Questionado pelo presidente se haveria como verificar o efetivo atendimento pelos médicos nas escalas de plantão, o depoente informou que é possível fazer tais verificações pelas próprias escalas e também pelas fichas de atendimento. Ponto. Pela quantidade de servidores que ficou locado tudo naquela unidade, o senhor acha que daria para reabrir pelo menos um outro espaço, uma das duas que foram fechadas? Pela quantidade de excesso e por outros depoimentos a gente percebeu a quantidade de médico. Sim. O senhor acha que daria para pelo menos uma unidade ser reaberta, se não nos dois períodos, pelo menos um período? Então, na época que eu estava não tinha condições, porque tem licenças de médicos, faltas, atestado, então não tinha como, não pela quantidade de enfermeiros, técnicos, mas pela quantidade de médicos. Questionado pelo presidente da comissão sobre a possibilidade de reabertura de pelo menos uma das UPAs
fechadas, com o número de médicos em excesso na UPA da Vila Prado, o depoente informou não ser possível tal reabertura, Daqui a pouco se pergunta. uma vez que há de se observar os pedidos de licença, vírgula, férias, vírgula, faltas de tais médicos. Ponto. Ressaltou que a falta, não tira esse falta, ressaltou que o problema está no número de médicos e não no número de profissionais de enfermagem. Ponto. O senhor saberia me informar quem era o médico responsável técnico credenciado pelo CREMESP, com inscrição que responda pelas UPAs 24 horas na sua gestão? Não tinha médico responsável. Questionado pelo presidente da comissão sobre quem seria o médico responsável pelas UPAs durante o período em que o depoente esteve como diretor, o depoente informou que não havia nenhum médico responsável. Ponto. O senhor sabe me informar quem que era o responsável pelas escalas dos médicos? Quem ficou responsável era a supervisora, a Liliane. Isso. Era um setor administrativo da UPA Vila Prado, que faziam as escalas. Das outras. Isso. E depois ela, que passou, inclusive ela respondia quase diretamente ao secretário, pelas escalas de plantão. Questionado pelo presidente da comissão sobre quem seria a pessoa responsável pelas escalas dos médicos das UPAs, o depoente informou ser a senhora Liliane. Qual era a função dela, o senhor lembra? Supervisora. Que ocupava a função de supervisora. Ela era supervisora da Vila Prado? Não, da Vila Prado é Fabiana, da Uparaci. Essa Liliane que fazia todas as escalas médicas. Isso. De todas as UPAs? Isso. É porque só ficou uma daí, né? Liliane, que era supervisora da UPA do Cidade de Iraci. Ponto. Ressaltou que essa pessoa cuidava das escalas médicas de todas as UPAs. Ponto. E que era, vírgula, ela retransmitia essas escalas diretamente para o secretário? Também. Vírgula, que esta pessoa transmitia diretamente tais escalas, inclusive ao próprio secretário municipal de saúde. Frequência que essa escala ela era confeccionada mensalmente? Essa escala era praticamente diária que tinha que ser feito. Às vezes até na hora, não tinha um médico 5, 6, aí buscava, entendeu? Era. Tá. E ela fazia e já comunicava ao secretário? Isso não é que fazia, que ficava na unidade, né? Tá. A escala. Informou ainda que a confecção de escalas médicas eram feitas
quase que diariamente, em especial pela ausência de médicos, o que fazia com que alterações fossem realizadas, a fim de cobrir tais ausências. Ponto. Cobrir tais ausências. Ponto. Ela era responsável pelas escalas, mas você saberia informar quem que assinava essas escalas? Não tinha ninguém que assinava. Questionado pelo presidente sobre quem assinava as escalas médicas, o depoente informou que ninguém assinava tais escalas. Ponto. Senhor Eduardo, pelas informações que nós temos, me parece que os funcionários da UPA de Santa Felícia se prontificaram a ajudar na reabertura da confecção da escala e também da reabertura daquela unidade. Qual foi a reação do senhor? Quando houve essa interação de todos os servidores em querer refazer uma escala, tentando buscar os médicos para que a unidade fosse aberta. Qual foi sua reação? Minha reação foi boa. A enfermeira, não me lembro o nome, que se propôs a ajudar, né, buscar os médicos, e o secretário, então, né, falou, vamos tentar ajudar para ver se a gente consegue reabrir. Mas não foi possível. E houve também uma atuação do senhor nessa questão? Qual? Para junto com elas tentar a reabertura. Sim, eu sentei uma vez lá. Questionado pelo presidente da comissão acerca de como foi a tentativa Os servidores quiseram ajudar. dos servidores em ajudar a refazer as escalas médicas no intuito de reabrir a UPA do Santa Felícia, o depoente informou ter considerado uma boa iniciativa e que, inclusive, o senhor tentou contribuir com o senhor tomou alguma medida no sentido de contribuir também? Não, o secretário, inclusive, foi junto numa reunião. Onde parou aí? Que, inclusive, ele e o secretário tentaram ajudar. Porém, não tiveram êxito. Ponto. Com essa interação daqueles funcionários daquela unidade, na tentativa de tentar reabrir as demais UPAs, o senhor sabe se houve uma tentativa paralela de confeccionar uma outra escala somente para a manutenção da UPA da Vila Prado? Não. Não houve nenhuma tentativa paralela de fazer uma não. escala somente para a UPA da Vila Prado? Não. Tenho conhecimento. Questionado pelo presidente da comissão acerca da possível tentativa de confecção de escala médica exclusiva para a UPA da Vila Prado, intentada pelos
servidores? O depoente informou não ter conhecimento. Ponto. O senhor sabe se faltava assim, muito médico para completar a escala? Faltava. Faltava bastante. Qual escala? A escala para poder manter aberta lá. A Santa Felícia. É. Questionado pelo presidente sobre a quantidade de médicos necessários para manter a UPA do Santa Felícia aberta. O senhor sabe precisar quantos mais ou menos? Não sei. Não sei o depoente informou não conseguir precisar o número de médicos necessários para manter a referida UPA funcionando. Todavia, sabe que eram necessários muitos médicos. Pode. Bom dia, Eduardo. Por gentileza, qual era o mínimo necessário de médicos, contingente médicos, para que a UPA ficasse aberta? O mínimo? O mínimo. 28. 28. E você não sabe precisar quantos tinham nos dias que antecederam e mais exatamente no dia de fechamento da UPA? Não. Eles praticamente abandonaram a escala. Foram saindo pela falta de pagamento. Tá. Questionado pelo vereador Luiz Henrique Kik, membro dessa comissão, sobre o número mínimo de médicos para se manter funcionando a UPA do Santa Felícia, e também qual era o número de médicos no dia do fechamento daquela unidade. O depoente informou que o número mínimo para que aquela UPA funcionasse era de 28 médicos. Só mais. 28 por dia? Não, são 4 por dia. São 2 diurnos e 2 noturnos, né? Ah, tá. Então o senhor está fazendo A escala fechada, na semana. semanalmente, Precisa ter 28 médicos. por semana. 2 diurnos e 2 noturnos. 28 médicos por semana. 4 por dia. E que não sabe É. informar o número de médicos que trabalhavam naquela unidade no dia de seu fechamento. Ponto. Uma outra questão. Há algum documento que aponte, que comprove o déficit de médico que havia, para que a gente consiga precisar quantos tinham nos dias que antecederam e no dia do fechamento da UPA? É pela escala. Tá. Pela escala a gente consegue ter acesso a esses números. Questionado pelo vereador Luiz Henrique Kik sobre a possibilidade de aferir o déficit de médicos da UPA do Santa Felícia no dia de seu fechamento, o depoente informou que tal aferição poderá ser feita através das escalas médicas. Ponto. Sr. Eduardo, o senhor sabe se houve alguma tentativa, alguma autorização para os médicos, oferecendo a eles que cumprissem os seus plantões através de pagamento de hora extras, para que eles pudessem cumprir esses plantões de 24 horas ou de 6, porque tinha alguns que eram de 6, né, que eles ajudavam em algum período. O senhor sabe se houve esse convite, se ofereceram para eles essa alternativa
Mas o tribunal apontou como que fala? A irregularidade de RPA, então o plantão extra era para concursados. Mas oferecia hora extra para esses Sim. nossos médicos concursados? Sim. Questionado pelo presidente da comissão sobre a oferta de horas extras aos médicos para cobrir as ausências das escalas, o depoente informou que houveram tais propostas aos médicos. Todavia, essa possibilidade só caberia aos médicos concursados e não aos que trabalhavam pelo regime de RPA, conforme orientação do Tribunal de Contas do Estado. Ponto. No dia 24/3, o senhor ainda era diretor da UPA do Cidade de Iraci? Sim. O senhor foi informado com quantas horas de antecedência que naquele dia não ia ter médico para tocar aquele plantão? Bom, depois de 1 mês e meio, após 1 mês e meio, o secretário resolveu a reabertura da UPA do Araci. No dia meio de março, não lembro a data, se foi 15, 16. E tinha, a escala não estava completa. A escala de plantão não estava completa para a reabertura. Inclusive, foi até questionado pela enfermeira advogada Blaranes, da Secretaria de Saúde, que não deveria abrir a UPA, porque a escala não estava completa. O secretário falou, eu já dei entrevista na rádio, e agora não tem como voltar atrás. E a UPA, no dia seguinte, foi aberta. Inclusive, ele deu entrevista, eu acho que, não sei se foi na IPTV, alguma coisa. Então, a UPA foi reaberta sem a escala completa de médicos. Agora, eu não me lembro se tinha o médico, pelas contratações, né, do processo seletivo, eu não sei se tinha o médico na escala de plantão ou se não tinha médico. Porque, que nem eu comentei, a escala era muito vulnerável. Às vezes, horas tinha que correr atrás de médico. Então, mas nesse dia 24, ninguém informou o senhor que, olha, hoje não tem médico? Não, então, por causa disso, às vezes horas antes do plantão, antes de assumir o plantão? Isso. Alguém, né? Desistiu. Então, não me lembro se não tinha ninguém ou se tinha alguém que desistiu ou não tinha documentação da prefeitura, que não pôde assumir o plantão. Questionado pelo presidente da comissão sobre com quanto tempo de antecedência ficou sabendo da ausência de médicos na escala médica para a UPA do Cidade de Iraci no dia 24 de março de 2017, o depoente informou que para a referida UPA
já havia vamos colocar assim, que na referida UPA não havia número suficiente de médicos Com a reabertura, né? Com a reabertura não tinha. Aí se coloca para a reabertura da referida UPA, trocar o termo reabertura, para a reabertura da UPA do Cidade de Iraci, não havia número suficiente de médicos. Fato conhecido, inclusive, pelo secretário municipal de saúde. É ele que reabriu, né? Porém, foi informado pelo próprio secretário Vou deixar, eu vou falar. que, após já ter concedido entrevista a órgão de imprensa do município, não voltaria atrás da decisão de reabrir aquela UPA, mesmo com número insuficiente de médicos. Ponto. Com relação à escala do dia 24 de março, informou que a escala daquela unidade, em especial, era bastante vulnerável. Assim, só uma correção, é dia 23. 23? Né? É porque o evento da morte foi dia 24. Foi. Até dia 24. Isso, A gente está questionando, dia 24 foi quando fechou. O plantão começa no dia 23, às 7 horas da noite. Então substitui para o dia 23. Isso. Então eu errei. 23, bastante... como é que ficou aí? Pega as duas datas. Né? Pega as duas datas. Bastante vulnerável. E que alterações, como ausência de médicos, podiam ser constatadas em questão de horas apenas. Mas aí fica dia 23 e 24, né? Fica a data 23 e 24. A morte, né? Então, mas Não tinha médico. Mas dá na mesma. Como é que ficou aí? Como? Apenas. E que não sabe dizer se tal ausência já era prevista ou se deu de forma esporádica, de forma que não pudesse ter sido prevista. Informou ainda, com relação à ausência por falta de documentos, você falou alguma coisa sobre isso? Não, é que às vezes o médico estava na escala, tipo, era uma escala virtual, e às vezes faltava documento lá, na administração. Aí ele não podia trabalhar. Informou ainda que muitas vezes, mesmo o médico estando escalado, por falta ou insuficiência de documentos, ficava impedido de prestar o serviço. Ponto.
período diurno que antecedeu, né, esse período noturno, Sim. Foi normal. Pelo que eu me lembro, foi normal. Teve uma médica lá. Você sabe se ela informou alguém que talvez à noite não teria, na troca do plantão dela? Não, eu não fui informado. Tá. Eu não fui informado. Diante dessa... ficou, então, aquele turno do dia 23 para o dia 24, então, virou a noite com uma UPA de portas abertas e sem médico. Sem médico. É isso? Sim. Perguntei para ele se no plantão que antecedeu aquela noite do dia 23 para o dia 24, teve uma médica trabalhando durante o dia. E se ela informou, porque ela foi trocar o plantão. Se ela comunicou a alguém, olha, não vai ter médico, vocês precisam tomar alguma providência. Bom, aí a pergunta eu já vou aproveitar. Pelo que eu me lembro, a supervisora da unidade estava ciente que não ia ter médico. Quem era a supervisora? A Liliane. Ela estava ciente. Os médicos, parece, que eu me lembro, fizeram o boletim de ocorrência. E... Bom, e aí Bom, eu fiquei sabendo no dia seguinte. Eu não fui comunicado. A partir disso daí, que demora o boletim das 8 até 7 da manhã, eu não fui comunicado. No dia seguinte me ligaram. Eu falei, não estou sabendo, né? Ela tentou, na Vila Prado tinha 4 plantonistas, e ela tentou que 1 ou 2 descessem lá para Oraci, né? E aí ninguém quis descer, porque a Vila Prado estava cheia, né? E pela uma decisão unilateral dela, ela manteve com a enfermeira-chefe a sala de esterilização aberta, sem a presença de médico. Então, eu fiquei sabendo no dia seguinte, inclusive, eu falei com ela foi na secretaria, tudo, e ela me falou isso. Inclusive ela relatou que a UPA tinha sido aberta há uma semana antecedente, no dia 15 ou 16, né? Que ela estava com dó dos pacientes chegarem lá e não tivesse atendimento, né? Mas se a gente for ver a ordem do secretário lá atrás, né, aquele que tem o poder, era não tem médico, né, de fechar a unidade. Eu preciso perguntar. Você falou que ele tinha ido na imprensa e dado ordem que era para abrir a UPA. Isso. Mas lá atrás eu perguntei para o senhor também, em relação à UPA de Santa Felícia, e o senhor me falou que ele falou assim, não tem médico, fecha a unidade. Sim. Então, numa situação, ele usou uma decisão e na outra ele adotou uma outra decisão. Então, lá ele mandou que a unidade ficasse aberta sem médico. Não. É isso que o senhor está falando? Ele não mandou. Foi uma o senhor falou que ele já tinha falado no órgão da imprensa. Isso, reabriu. Né? Então, abriu. Aí, pela decisão unilateral, eu não fui comunicado, e eu não sei se ele foi comunicado, e a unidade ficou aberta sem a presença de médico. A decisão, naquela noite que estava sem médico, de manter a UPA, a sala de estabilização, foi de uma funcionária. Foi da funcionária com a enfermeira. Tanto que elas ficavam, ela me relatou que ela estava com uma parente doente e ligava, fazia o contato com a enfermeira chefe do plantão. Ah, tá tudo bem. Então... Sim. Tá. Então, essa questão já foi, acho que umas 2 anteriores já foi relatada. Questionado pelo presidente da comissão, sobre de qual forma teria sido comunicado pelos médicos ou funcionários do plantão que antecedeu o do dia 23 ao 24,
noturno da UPA do Cidade de Iraci, da ausência de médicos, o depoente informou não ter sido informado da ausência de médicos após no período noturno. Da falta de médicos no plantão noturno do dia 23 ao 24. Em momento anterior ao fato. Que tal informação só chegou ao seu conhecimento no dia 24 pela manhã. Informou que a decisão de manter aquela unidade de saúde de portas abertas, sem a presença de médicos, partiu da supervisora da unidade, a senhora Liliane. E que a ordem do secretário municipal, que a todos foi passada, foi a de, havendo ausência de médicos, que se fechasse as unidades. Ponto. Diante de um fato assim preocupante, o senhor como diretor, o senhor não se dirigiu até a unidade na noite? Eu não sabia. Ah, não sabia. Então, Questionado pelo presidente da comissão se o depoente se deslocou até a UPA do Cidade de Iraci na noite do dia 23 de março, a fim de constatar a ausência de médicos e tomar alguma providência, o depoente informou não ter sido informado sobre tal fato e, por essa razão, não foi até o local. Ponto. o senhor não acha que ela deveria ter feito comunicado com o senhor, sendo sua subordinada? E por que também não houve uma insistência em remanejar um profissional da UPA da Vila Prado para aquela unidade, sendo que estava com 4 profissionais e lá sem nenhum? Entendeu? O senhor não acha, então, que ela deveria ter feito comunicado com o senhor diante da gravidade, para haver uma interação entre vocês, que responde pela unidade, de buscar um profissional lá? Sim, e levar até aquela unidade, ou então que fechasse aquela unidade? O que o senhor me diz sobre isso? Sim, foi feito isso, né? Ela tentou buscar, mas como o volume de atendimento da Vila Prado era muito grande, ninguém, eles falam, o lugar de lotação meu é aqui, então está cheio, nós não vamos descer, né? Mas ela vendo que não ia ter médico, ela tinha que comunicar, né? E fazer o fechamento da unidade. Mas aí é que é a questão, né? Que poder que nós temos como funcionário de abrir e fechar uma unidade de saúde? A competência é prefeito e secretário. Eu quero que o senhor seja objetivo na resposta, por favor. O senhor não acha que ela deveria ter comunicado o senhor como sua subordinada? Sim. O senhor não acha também que ela deveria ter feito esse remanejamento do médico da unidade de Vila Prado para o Cidade de Iraci? Houve a tentativa. Correto. Aí ele vai colocar a resposta. Vou fazer mais uma para completar. Não existe, no meu entendimento, não existe o local deles.
Eu acho que cabe à secretaria determinar onde eles têm que fazer o atendimento. Se tinha 4 lá, tinha que pegar um e levar lá para baixo. Não cabe a ele, médico. Então, o senhor está querendo me dizer que eles se recusaram, os médicos que estavam de plantão naquela noite, se recusaram a ir para o Cidade Iraci? Sim. É isso? Isso. Questionado pelo presidente da comissão sobre qual seria o entendimento do depoente acerca do fato de a senhora Liliane, supervisora da unidade da UPA do Cidade de Iraci, não ter feito contato com o depoente, vírgula, sobre o fato da referida supervisora não ter insistido no sentido de trazer médicos que estavam trabalhando na UPA da Vila Prado naquele plantão. E também sobre o fato dos médicos que trabalhavam na UPA da Vila Prado terem se recusado a se deslocar até a UPA do Cidade de Iraci, o depoente informou que a supervisora da UPA do Cidade de Iraci deveria sim ter feito contato com o depoente, vírgula, que a referida supervisora tentou trazer médicos que trabalhavam na UPA, Uma vez que tinha 4. da Vila Prado, para a UPA do Cidade de Iraci, para atender aquele plantão. Uma vez que na Vila Prado haveria 4 médicos e no Cidade de Iraci nenhum. Por último, informou que os médicos que trabalhavam no plantão do dia 23 ao dia 24, no período noturno da UPA da Vila Prado, se recusaram a se deslocar até a UPA do Cidade de Iraci. Justificando que o local de trabalho daqueles era a UPA da Vila Prado. Ponto. Qual foi o motivo do seu desligamento da Secretaria Municipal de Saúde? Final de fevereiro, meados de março, eu já tinha pedido para o secretário que eu iria, para que me exonerasse, porque eu não conseguia casar a minha vida particular, com a minha vida profissional. E ele falou, espera mais um pouco até eu arrumar outra pessoa, que aconteceu, acho que na primeira semana de abril. Eu fiquei na secretaria 2 meses e meio.
O presidente dessa comissão questionou o depoente sobre os motivos de sua exoneração do cargo de diretor do cuidado da gestão hospitalar. Informando o depoente que a exoneração se deu a pedido que foi feito em fevereiro. Não, o pedido final de fevereiro, começo de março. Aí a exoneração saiu em primeira semana de abril, eu não lembro a data. Que a pedido que se deu do final de fevereiro ao início de março, posto que não conseguia conciliar sua vida privada com o cargo que ocupava junto à Secretaria de Saúde. Que sua exoneração se deu na primeira semana do mês de abril de 2017. Ponto. Eduardo, sabe me dizer qual a diferença da sala de estabilização e de uma UPA? Na verdade, a sala de estabilização, você tem uma equipe com médico. Mariano, dá uma apertadinha aí que eu tô... Não está saindo? Precisa esperar? Não, pode falar. O pessoal do PMDB A sala de estabilização, o nome já diz, estabilizar o paciente para remover para outro lugar, mas precisa ter pelo menos um médico. A equipe, agora a UPA já é uma unidade maior, né? Que precisa, tem raio-x, que já precisa ter 2 médicos, né? Então é essa a diferença. Eduardo, na sala de estabilização, porque o Conselho Regional de Medicina, ele fala sobre a quantidade mínima de médicos por consulta. Na sala de estabilização é utilizado o mesmo critério? Não sei responder. Questionado pelo relator da comissão sobre a diferença entre sala de estabilização e UPA, o depoente informou que a sala de estabilização, como o próprio nome diz, serve para estabilizar o paciente. É porque a sala de estabilização, então, é voltada à urgência e emergência, é isso? Em quadro de urgência ou emergência, para posterior envio para unidade de maior complexidade. É isso? Sim. Mas que precisa ter, no mínimo, um médico. Ponto. Eduardo, a sala, você sabe dizer se a gente fala UPA ou ora fala sala de estabilização? Onde ocorreu a morte daquela criança no dia 24 de março? Sabe dizer se ali é uma UPA ou se é uma sala de estabilização? Então, precisa ver junto, eu acho que é vigilância, o QNES. Mas o senhor não sabe informar, então? Não, como que ela está, né, funcionando, se é uma unidade básica, se é uma sala de estabilização ou se é uma UPA. Tá. Questionado pelo relator dessa comissão se o local onde ocorreu, no dia 24
de março de 2017, no bairro Cidade de Iraci, a morte de uma criança, se o local é UPA ou sala de estabilização, o depoente informou não saber. Ponto. Eduardo, você sabe dizer se o apontamento da produção das unidades, se era feito algum apontamento da produção também daquela UPA ou sala de estabilização de Cidade de Iraci? Não. O Araci não. Não era feito? Não. O Araci é só a UPA Vila Prado e o Santa Felícia. Tá. Então não era lá, então lá não era nem UPA nem sala de estabilização, como a gente constatou efetivamente ontem. Questionado pelo relator dessa comissão sobre a indicação ou envio com apontamento da produção, o envio da produção realizada na UPA ou sala de estabilização do bairro Cidade de Iraci ao Ministério da Saúde, o depoente informou que os únicos envios realizados pela Secretaria de Saúde são da produção realizada na UPA da Vila Prado e na UPA do Santa Felícia. Que a produção do Cidade de Iraci não é enviada. Ponto. Eduardo, quando você passa esses números, você disse que o número mínimo de médico para se funcionar uma UPA é 28 médicos. E ao mesmo tempo se diz que não sabe ao certo, né, o que é o local que aqui está sendo averiguado, se era uma sala de estabilização, se era uma UPA. Esse número de 28, primeiro, é referido a uma UPA. Para que uma UPA esteja em funcionamento é necessário o mínimo de 28 médicos. Sim. Você vai, posso? Não, pode responder, eu faço a segunda na sequência. Junto ao Ministério, a gente tinha 3 portes de UPA. A 1, 2 e 3. Né? Agora foi a outra portaria que saiu, tem UPA que no mínimo 1 médico. Só que não dá para trabalhar com 1 médico. Né? Então, mudou acho que para 8 classes de UPA. Né? Que nem a Vila Prado tem que trabalhar com 3 médicos cada turno, que o volume é bem maior. Né? Então, a Vila Prado trabalha com 42 médicos a semana. São 3 e 3, né? 6 vezes 7, 42. Tá? Questionado pelo vereador Luiz Henrique Kik, membro dessa comissão, sobre o número de médicos necessários para a UPA do Santa Felícia e também a sala de estabilização do Cidade de Iraci, o depoente informou que o número de 28 médicos apontados anteriormente se dá em virtude da UPA do Santa Felícia ser unidade de porte 1, vírgula, que o número de médicos na Vila Prado é bem maior, devido também ao grande volume de atendimentos. Ponto. Uma outra questão. Porque a minha estranheza se dá o seguinte: não se sabe nem ao certo de que instrumento está sendo dito. Né? Como se estabelecer um teto, né, um mínimo, né, de médicos, né, frente a uma questão que parece. Vereador, portaria do Ministério. existe uma portaria
do Conselho Regional de Medicina, que ele estipula ser um médico para cada consulta diária. Então, aí por esse número, a gente estipula o número de médicos necessários, então de acordo com o volume. Mas de acordo com o que foi trazido aqui já essa comissão, existe uma orientação do Conselho Regional de Medicina de que um médico para cada consulta. Um médico para cada 50 consultas. Sim. Isso. Eduardo, o senhor sabe dizer se o secretário municipal de saúde ele estava no município de São Carlos no dia 23 de março? Pelo que eu me lembro, não estava. Não estava. Questionado pelo relator dessa comissão, se o secretário municipal de São Carlos estava no município no dia 23 de março de 2017, o depoente informou que, pelo que se lembra, o secretário estava fora do município. O senhor lembra onde exatamente ou fazendo o quê? Não lembro. Porém, não se recorda em que município estava, tampouco o que estava fazendo. Ponto. E o senhor sabe dizer se essa supervisora, a Liliane, nesse dia 23, né, a supervisora da UPA lá da Deraci, ela não entrou em contato com o senhor. O senhor sabe dizer se ela entrou em contato com alguma outra pessoa, ou seu próprio secretário? Não sei. Questionado pelo relator dessa comissão, se a senhora Liliane, supervisora da UPA do Cidade de Iraci, teria feito contato com o secretário municipal de saúde no dia 23 de março para informar da falta de médicos, o depoente informou não ter conhecimento. Ponto. O senhor se recorda se a Procuradoria-Geral do município enviou para a Secretaria de Saúde qualquer orientação, recomendação ou ordem para suspender a contratação de médicos pelo regime RPA? Não. Às vezes não chegava, né, da minha competência, né? Tá. Questionado pelo relator da comissão, se no período em que esteve como diretor da Secretaria Municipal de Saúde, chegou ao seu conhecimento qualquer ofício, notificação ou ordem da Procuradoria-Geral do município para que fosse suspenso o pagamento ou contratação de médicos por RPA, o depoente informou não ter chegado nenhum documento ou informação nesse sentido ao seu conhecimento. Após a morte daquela criança no dia 24, após a ocorrência, né, daqueles fatos da UPA ter ficado aberta sem médicos e ocorrido a morte de uma criança lá, qual foi a medida adotada pela secretaria? O senhor sabe se foi aberta uma sindicância? O senhor sabe se foi tomada alguma medida nesse sentido? Não. Questionado pelo relator dessa comissão,
sobre as medidas adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde após os fatos ocorridos no dia 23 ao dia 24 de março, na UPA do Cidade de Iraci. Inclusive, se houve abertura de sindicância, o depoente informou não ter conhecimento de qualquer ação ou medida adotada. E o senhor sabe dizer se aquela criança chegou viva, morta, como chegou? O senhor teve algum conhecimento? Pela constatação da enfermeira, ela já chegou desfalecida. Tá. Ela já chegou morta. Questionado pelo relator da comissão sobre o estado de saúde em que chegou a criança falecida supostamente na UPA do Cidade de Iraci, na noite, ou na madrugada, melhor dizendo, na madrugada do dia 24 de março, o depoente informou que, segundo informações trazidas pela enfermeira que recebeu aquela criança, a mesma teria chegado à unidade já desfalecida. Doutor, o que significa desfalecida? Sem vida? Em óbito. Em óbito. Em óbito, é. Tá. Desfalecida. Ou Põe em óbito. em óbito, já em óbito. Doutor, quando a pessoa chega numa unidade de saúde, numa UPA, sem vida, desfalecida ou em óbito, existe um aconselhamento do Conselho Regional de Medicina ou de alguma outra portaria para que, mesmo ainda já constatando o óbito, faça um procedimento de reanimação ou tentativa de reanimação dessa pessoa? Pelo Conselho de Medicina, não sei explicar, né? Não sou médico. O senhor não é médico? Eu sou dentista. Ah, tá. Tá. Questionado pelo relator da comissão sobre qual é o procedimento a ser adotado por uma UPA quando do recebimento de pessoa já sem vida, vírgula, se há orientação de tentativa de reanimação, de ressuscitação, Pode ser. É que não dá para falar precisamente porque eu não sou médico e a gente é leigo, a gente sabe, né? Mas eu não sei se o termo é esse, doutora. Se não for, depois a gente... Reanimação. Deve ser. Reanimação. Isso, inclusive, se há orientação expressa do Conselho Regional de Medicina, nesse sentido. O depoente informou não saber, posto que é dentista e não médico. Ponto. Bom, eu não tenho mais perguntas.
Bom, posto isso, quero agradecer ao senhor, Eduardo, e muito importante a presença e as informações que o senhor traz a essa comissão, no sentido de esclarecer a essa comissão os fatos ocorridos, tanto a falta de médicos, o fechamento de UPAs, quanto também a morte dessa criança que se deu no bairro Cidade de Iraci. Então, eu, em nome da comissão, em nome do presidente Lucão Fernandes e a todos da Câmara, quero agradecer ao senhor pela presteza de ter esperado, de estar aqui até agora prestando as informações e nos colocar à disposição. Agradecer e solicitar somente que o senhor aguarde até seja impresso a ata dessa reunião, para que o senhor possa conferir e assinar. Agradeço ao senhor, desejo um bom dia. Bom dia.